Olá pessoal, sou Jaqueline, esse é o canal Estante Alada e hoje eu estou de volta para falar sobre as melhores leituras não ficção que eu fiz no ano de 2018. As melhores leituras de 2018, que são livros ficcionais, eu já fiz vídeo, vou deixar linkado aqui embaixo, aqui em cima para quem quiser conferir. Tem excelentes dicas de leitura, se você não assistiu, assista porque vale muito a pena. E hoje é o último vídeo do ano, então eu queria escolher os melhores aqui mesmo para apresentar para vocês. Então são 5 livros que eu escolhi entre os melhores, mas tem 2 menções honrosas que eu queria muito falar sobre eles, já que eu não fiz muito vídeo aqui no canal sobre livros, então eu acho que é interessante a gente mencionar sim. E eu vou começar com um livro que esse eu mencionei muito, quem me segue aí no canal deve estar cansado de me ouvir falando sobre ele, que é a biografia do Tolstói, da Rosamunde Barthelemy. Foi uma leitura super interessante, tem vídeo aqui no canal, vou deixar linkado aqui embaixo também. A vida do Tolstói, assim, me pegou um pouco de surpresa, porque eu não conhecia, muita coisa eu não sabia a respeito dele. Foi um aristocrata, um exímio leitor, fez cartilhas pedagógicas. É muito interessante a vida dele, então se você gosta de literatura russa, se você gosta de Tolstói, eu acho que é um livro imperdível, vale muito a pena conhecer a biografia do Tolstói. Um outro livro que eu gostei muito foi uma das minhas últimas leituras desse ano, e eu já conhecia essa escritora, inclusive o livro A Vida Não É Justa já figurou entre os melhores do ano em algum ano aí, mas esse aqui, Velhos São os Outros, da Andréa Pachá, me ganhou também, porque a Andréa Pachá ela escreve com muita sensibilidade casos que ela conduziu nas varas de família e na vara de sucessões. Andréa Pachá é uma juíza, então ela pincela aqueles casos assim bem interessantes mesmo, que alguns são muito tristes, outros bem-humorados. Aqui o foco é a terceira idade, foi um livro muito bom para refletir, me fez refletir sobre a terceira idade, sobre morte, coisas que a gente não tem cultura de pensar, mas é preciso pensar. Muito bom, envolve aqui casos de curatela, de interdição, de separação também entre idosos, porque também acontece, né? Eu recomendo essa leitura para qualquer pessoa, vale muito a pena, é um livro muito sensível e muito bom. Um outro livro também que me fez refletir muito, assim, depois da leitura, me fez pensar no livro, né? Memórias por Correspondência, da Emma Hayes. A Emma Hayes é uma artista, foi uma pintora colombiana. Esse livro aqui foi considerado um dos melhores livros da Colômbia em 2012. Eu peguei esse livro sem a menor das pretensões e foi uma grata surpresa. Aqui tem 23 cartas escritas por ela. Ela não era escritora. Essas cartas ela enviou para um outro amigo artista dela, onde ela contava, narrou parte da infância dela, tudo que aconteceu na infância dela, tudo que ela lembrava, né? E foi uma infância muito sofrida. Ela foi criada por uma mulher que ela não sabe nem se era mãe, se não era. Ela ficava trancada por dias dentro de um quarto escuro com a irmã, enquanto essa mulher sumia aí no mundo. E conta também quando ela ficou no convento, e foi muito sofrimento, gente, muito sofrimento. Só que o interessante aqui é que ela narra no olhar da criança que ela foi, mas sem aquele sentimento de autopiedade. Muito bom, muito interessante. A Emma Hayes foi uma artista famosa, depois ela foi amiga até do marido da Frida Kahlo, que eu esqueci o nome nesse momento, e de outros artistas, morou na França, morou em outros países, foi uma influente artista mesmo. Então, vale muito a pena, é um livro escrito, como eu disse, por meio de cartas, epistolar, né? Quem gosta desse estilo de leitura, vale a pena, não pode perder esse livro, é muito bom. Um outro livro também que eu gostei muito mesmo, também foi foi a minha última leitura do ano, é O Reino que Não Era Deste Mundo, do Marcos Costa. O Marcos Costa é um doutor, tem doutorado, mestrado na área de história. Então a gente vê que ele tem propriedade para falar sobre o assunto. E aqui esse livro vai falar sobre o segundo reinado, o reinado de Dom Pedro II, mas tem enfoques também na princesa Isabel, já que o título Reino que Não Era Deste Mundo foi justamente o reino da princesa Isabel que não se concretizou. Dom Pedro II foi um homem inteligentíssimo, falava muitas línguas, dentre elas Tupi-Guarani,
E ele foi um homem que eu não sabia, eu já tinha lido artigos sobre ele, né? Então eu sabia por isso, mas assim, adentrar nessa história aqui foi muito interessante, porque eu fiquei sabendo um pouco mais sobre ele. Foi um homem muito inteligente, visionário, embora a gente não ouve muito falar. Ele tinha um amor mesmo pelo Brasil. Nas viagens que ele fez para a Europa, ele percebeu que o progresso precisava ser trazido para o Brasil. Então, ele lutou, ele queria muito que o sistema escravocrata terminasse, mas a gente sabia que os latifundiários faziam muita pressão nesse sentido, mas várias leis foram criadas no Brasil no sentido de acabar com a escravidão, como a lei sexagenária, a lei Eusébio de Queiroz, a lei do ventre livre. Aqui fala também sobre a Guerra do Paraguai, que foi a maior guerra da América do Sul, sem dúvida. Então ele também tinha criado uma lei para os escravos que participaram que lutaram na guerra também para ganhar a alforria, né? Enfim, então o sistema de escravidão era algo que ele queria acabar com o Brasil, porque ele percebeu que aquilo não era progresso para o Brasil. E ele já estava treinando a princesa Isabel nesse sentido. A princesa Isabel também era uma abolicionista. Ela teve vários embates com o Barão de Cotegipe, que era o primeiro-ministro do Brasil. O Brasil era uma monarquia parlamentarista, uma coisa que é vergonhoso, mas eu não sabia. E ela teve vários embates, porque ele procurava favorecer os interesses dos latifundiários, enquanto ela queria a abolição. E tem uns casos que é bem interessante entre o embate entre os dois. Os dois não se bicavam de jeito nenhum. E foi uma leitura muito excelente. Eu conheci um pouco sobre o Barão de Mauá, que foi um dos maiores empreendedores que o Brasil já teve, com incentivo do Dom Pedro II. Dom Pedro II era um homem inteligentíssimo, era amigo de ninguém mais, ninguém menos do que Alexandre Dumas, conheceu Grambel, isso não fala aqui, mas eu já tinha lido em outros artigos, Victor Hugo, enfim, pessoas influentes que estavam assim na moda na época, sendo conhecidos, debatidos na época, né? Então é uma excelente leitura. Aí fala também sobre o Duque de Caxias, a importância e o papel dele na história, e até a proclamação da República, que eu achei bem vergonhosa, né? Diferente do que eu tinha aprendido na escola. Gente, conheçam a história do Brasil, é muito, muito importante, muito importante. E Dom Pedro foi um homem visionário que pensou no progresso do Brasil, mas infelizmente não tem o devido reconhecimento. Então tá aqui um livraço para quem quer conhecer a história do Brasil. Outro livro assim que mexeu muito comigo, esse aqui foi assim perturbador, às vezes sim, e eu tenho que falar sobre ele. Milagre nos Andes, do Nando Parrado. Esse livro aqui vai contar a história que eu acho que muita gente sabe, né? É o avião que partiu do Uruguai rumo ao Chile com vários jogadores de rugby que tinham em torno de 20 anos, a maioria deles, e caiu nos Andes, lá no Chile. E em meio à nevasca, aquele conta cenas de terror mesmo que eles viveram ali, frio insuportável, avalanches, foram 72 dias de sofrimento, muita gente morreu, inclusive a mãe e a irmã dele morreu nessa história aí. E, gente, se você imaginar o extremo do ser humano, como ele lida com o extremo, é algo assim impressionante. Você ter que comer o amigo porque você precisa de alimento, não tem alimento lá nos Andes, tudo congelado, e você precisa comer o seu amigo para poder sobreviver, né? Os que tinham morrido. Gente, é chocante, é chocante. E eu sei que tem documentário a respeito disso, tem filme também que acho que é baseado no documentário, mas aqui é a visão do Nando Parrado, ele que viveu aqueles momentos terríveis, e para eles saírem daquele lugar ali, é impressionante o que eles fizeram. É uma leitura super recomendada, e o interessante desse livro aqui também, porque ele conta o pós, o que aconteceu depois que eles foram resgatados, os que sobreviveram, né, na vida de cada um. Então foi uma leitura assim muito interessante. Para mim foi bem interessante também, porque eu estive no Uruguai nesse ano e eu vi muitas referências sobre esse assunto lá. Então foi bem interessante essa leitura, mas eu recomendo para qualquer pessoa. Se você tiver estômago, eu acho que vale a pena ler. É muito impressionante mesmo.
Agora eu vou falar, esses foram os melhores livros assim do ano, mas eu vou fazer as duas menções honrosas, né? E a primeira delas é essa biografia aqui do Juscelino Kubitschek, do Ronaldo Costa Couto. Eu falei num vídeo aí mostrando as biografias que eu li, esqueci dessa aqui, mas foi uma excelente biografia. Esse aqui eu comprei no site da Livraria da Câmara. Se alguém tiver interesse, eu acho que é só lá que vende. Parece que ela está parada aí por uns tempos, mas deve voltar. O site, né, está paralisado. Acho que tá, né? Estava pelo menos até uns dias atrás que eu olhei. Mas aqui vai contar a história do eterno nonô para dona Júlia Kubitschek, a mãe dele. E foi muito interessante conhecer a história do Juscelino, que foi um grande estadista, foi um presidente super simpático, amado por todos. E ele nasceu em Diamantina, no interior aqui de Minas Gerais, e tem gente que não acredita que as palavras têm poder, mas eu acredito. Conta que quando ele nasceu, o pai dele gritou aos quatro ventos: nasce o futuro presidente do Brasil. E não deu outra, né? Virou presidente do Brasil. E aqui conta a trajetória dele até chegar nesse ponto, né, de presidente. Ele foi um médico, né, estudou medicina com muito esforço da mãe, que era uma professora. O pai dele morreu bem cedo. Kubitschek o sobrenome Kubitschek vem do bisavô dele, que era um cigano tchecoslovaco, e morou em Diamantina, e aí deu esse sobrenome para ele, que é um sobrenome bem interessante, né? E ele foi galgando espaço na política, sendo médico, depois foi conhecendo pessoas, casou com a Sara Kubitschek, a família dela toda era envolvida na política, e foi pisando degraus, né, cada vez mais, e virou o presidente. Foi prefeito aqui de Belo Horizonte, foi governador aqui de Minas. Para mim foi bem interessante, porque se passa aqui grande parte em Minas Gerais e em Belo Horizonte. Eu estou aqui, então é fácil a gente visualizar. Mas foi um visionário, construiu Brasília cumprindo a Constituição. Interessante que eu não sabia que Brasília ia ser... Brasília não, a capital do Brasil ia ser... Ele queria que fosse em Uberlândia, mas acabou sendo... Outros rumos levaram a Brasília. E ele construiu aquilo. Ele tinha um pensamento de progresso, né, de desenvolvimento mesmo, né? Dizem que ele afundou o Brasil na dívida externa, mas a gente não pode esquecer que ele foi um homem que foi atrás para fazer um Brasil, construir um Brasil, né, que estava praticamente assim, desolado em matagal, né? Principalmente Brasília, né? Mas eu queria mostrar aqui pra vocês porque é um livro muito interessante, que tem fotos. E quando eu comprei esse livro, gente, eu não sei se vai estar nesse preço, mas eu comprei por R$ 9,90 no site da Câmara. Então, vale a pena. E aqui tem discursos dele, enfim. É um livro que vale a pena a gente conhecer. E também a política, né? Como foi o relacionamento dele com Getúlio, depois com o regime militar, ele foi injustiçado, perdeu os direitos políticos, enfim, vale muito a pena essa leitura. Conhecer a história do Brasil é importante, eu bato mais uma vez nessa tecla. Uma Vida entre Livros, Reencontros com o Tempo, do José Mindlin. Eu já tinha lido outro livro dele, No Mundo dos Livros, que eu super recomendo. E esse aqui vai contar um pouco mais da história do grande colecionador de livros que ele foi, se não o maior colecionador de livros aqui do Brasil, de livros raros. Ele viajava o mundo todo em busca de novos livros, e é um livro muito bonito, tem muitas ilustrações, né? Então, aqui é a sala dele com muitos livros. Se você é um leitor voraz, assim como eu, gosta de literatura, eu acho que vale a pena conhecer a história desse homem. É muito interessante, muito bom. É um livro que fala sobre livros que a gente gosta. Então tá aqui uma leitura super recomendada que eu faço para vocês. Bom, foram esses os livros, os melhores livros de ficção de 2018 que eu li. Me contem aí se você tem alguma recomendação muito boa para mim de livros não ficção, porque eu adoro. Deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, se é novo aqui no canal. Se inscreva para receber novos vídeos. Eu fico por aqui. Desejo um excelente 2019 para todo mundo, com muita paz, muita saúde, muito amor, muita prosperidade, muito tudo. Beijo e até mais. Tchau, tchau.